E antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar do novo projeto qual estou participando, que no caso é a Meteora Comics, que é um projeto para promover e dar mais visibilidade a autores, desenhistas brasileiros e até promover outros estilos de artes de nicho que não são tão promovidas pela grande mídia, infelizmente. E também até também promover youtubers brasileiros que ainda estão começando, junto com o criador do projeto, Pedrox, e outros participantes que estarão aqui na descrição do vídeo. E se você quiser nos apoiar, você pode nos doar através do Apoia-se, se você tiver condições de pagar isso. Se você quiser pagar, obviamente, pode nos doar no Apoia-se, onde você terá recompensas dependendo do quanto você paga. E eu vou deixar na descrição, junto com o Apoia-se e o Twitter da Meteora Comics, o vídeo falando sobre o projeto, o vídeo que eu fiz mais detalhado sobre o projeto, no comentário fixado e na descrição, o vídeo que eu fiz junto com o criador do projeto. E o outro aviso é de que esse iceberg vai ter uma camada extra, onde que eu colocarei tópicos que não foram abordados na primeira parte, e alguns extras que eu descobri quando eu estava fazendo o roteiro desse vídeo. E com esses avisos dados, bora começar o vídeo. E aí pessoal, James aqui, e no vídeo de hoje eu farei a parte 2 do iceberg de Dragon Ball. E se você caiu de paraquedas aqui, eu sugiro que você vá assistir a primeira parte desse vídeo primeiro. Mas se você já assistiu a primeira parte, então fica aí e assista, obviamente. E também se inscreva no canal se não for inscrito, porque todo sábado tem vídeo novo, um melhor que o outro. Deixa o like para me ajudar a fazer o vídeo se espalhar e compartilhe para os seus amigos, porque amigo que é amigo apresenta o nerdianismo para o amigo. E se tiver condições financeiras e estiver com vontade de me ajudar, por favor doe para mim através do Apoia-se da Meteora, que vai ser aonde que eu vou conseguir me alimentar sozinho e manter esse belo trabalho que eu tô tendo agora. E com isso falado, roda a vinheta! Camada extra, Dragon Ball GT. Sério, como é que eu esqueci de falar disso lá na parte 1? Como? Bom, Dragon Ball GT é um spin-off original da própria Toei Animation, onde começa quando Pilaf e seus capangas conseguem encontrar misteriosas esferas do dragão negras, escondidas em uma sala do templo de Kami-sama, e por acidente transformam Goku em criança novamente depois de um desejo mal feito pelo Pilaf ao Shenlong vermelho. E então todos os acontecimentos giram em torno disso. E a série ela não é canônica, pois ela não foi escrita por Akira Toriyama. E para mim ela é ruim por conta de vários furos de roteiro, além de alguns vilões estúpidos como o Super 17 e também o mau aproveitamento de personagens como o Trunks, o Gohan e além do Goten. Mas também ela apresenta várias coisas incríveis que o Dragon Ball Super precisa aprender com o Dragon Ball GT, como o Goku Super Saiyajin 4, que de longe é uma das transformações com o design mais incrível, criativo e lindo, e ela só fica atrás do instinto superior, mas ela é impecável. A linda trilha sonora, que de longe é uma das melhores trilhas sonoras dos animes, e principalmente a personalidade do Goku dessa versão, que é uma personalidade até que mais madura e séria e até um pouco mais heróica. E eu sei que o Akira Toriyama não gosta dessa visão, mas seria interessante se no final de Dragon Ball Super mostrasse ele evoluindo, se desenvolvendo para ficar daquela forma. E pra mim, Dragon Ball Super supera sim Dragon Ball GT em vários aspectos. E ainda o Super pode superar até os outros Dragon Balls, pois o mangá ainda não acabou. E eu espero que isso aconteça, porque, bem,
Dragon Ball Super é uma obra com enorme potencial e eu não quero ver ele sendo desperdiçado, principalmente no mangá. Dragon Ball Heroes. Outra série que eu esqueci de falar no primeiro iceberg é Dragon Ball Heroes, outra série criada pela Toei Animation. Ela basicamente foi criada para ser uma propaganda do game de arcade Dragon Ball Heroes. E sério, essa série é uma bagunça generalizada. E é de longe a pior série de Dragon Ball entre todos. E tipo, o início era legal, principalmente a luta entre o Goku Super Saiyajin Blue e o Goku Super Saiyajin 4. E o primeiro arco até que foi legal, mas depois de um tempo ele virou uma bagunça generalizada. E eu nem acompanho mais Dragon Ball Super, Dragon Ball Heroes, talvez eu volte a acompanhar, talvez. Mas eu vou deixar quieto até ela acabar. O legado que Dragon Ball deixou. Bem, esse tópico se deve ao fato de que Dragon Ball foi uma obra extremamente importante para a história dos quadrinhos, tanto orientais quanto ocidentais, como o fato de que Dragon Ball simplesmente revolucionou a indústria dos mangás como um todo, sendo usado como a principal base para a criação dos mangás shonens modernos, como One Piece, Naruto e entre outros, além de influenciar em games e filmes como Shang-Chi e O Homem de Aço, na hora de se basearem nas cenas de ação que lembram muito as lutas de Dragon Ball. E você pode não gostar de Dragon Ball, falar que Dragon Ball é ruim e tal, mas é inegável que Dragon Ball teve uma importância gigantesca e sem Dragon Ball a gente não teria um terço dos mangás que temos hoje. Dos mangás. Tanto que é por isso que quando eu vejo algum imbecil simplesmente menosprezando a obra, dizendo que ela não deveria existir, eu já vejo que o cara não entende de nada. De nada. Isso só é um kidzinho criado a leite com pera. Dragon Ball Absalom. Bem, esse é outro tópico que eu nem sei como é que eu esqueci de falar desse. Isso é uma continuação de Dragon Ball AF, também criado por fãs, mas a diferença é que esse é criado por fãs latinos e tal. E eu só lembrei dessa continuação por causa do meu amigo Pedrox, que já até apareceu em um vídeo meu, que era sobre a Meteora, e ele simplesmente destravou todas as minhas memórias de infância. E eu simplesmente chorei de nostalgia quando reassisti algumas cenas desse anime fan-made. Mas ele é uma bagunça igual o Dragon Ball AF, obviamente pelo fato dele ser um fan-made. Android 16 e 21 são a família morta do Dr. Gero. Bom, esse é um fato que foi confirmado no novo filme de Dragon Ball Super Super Hero, de que existe uma cena em que revela toda a árvore genealógica do Dr. Gero, e revela que a Android 21 teve a sua aparência baseada na esposa morta do Dr. Gero, e o Android 16 no seu filho morto, e provavelmente foram mortos durante o ataque que Goku fez contra Red Ribbon lá no Dragon Ball clássico. Goku vs Naruto. Bom, isso é uma luta que intriga os otakus desde sempre, de quem venceria uma luta, Goku ou Naruto, e sinceramente, o resultado dessa luta não pode ser outro, senão vitória definitiva para o Goku, por conta do Goku ter mais feitos de combate, além de que ele nunca parou de treinar. E essa disputa se deve a uma briguinha ridícula de gerações que brigam para saber quem é melhor, Dragon Ball ou Naruto, sem reconhecer os pontos positivos de cada um. Ficam nessa briguinha infantil de ah não, o Naruto é anime de gay, Dragon Ball é anime de macho alfa, ai, Dragon Ball é anime de velho que não tem história, pipipi, papapá. E fica essa briga ridícula. Mas pra ser sincero, eu amo Naruto, eu colocaria ele no meu top 10 de animes / mangás favoritos, mas eu considero que Dragon Ball é melhor pelo fato de que a obra foi mais marcante pra mim. E além disso, Dragon Ball acaba se superando, na minha opinião, também por sua simplicidade. Porque o problema de Naruto é que Naruto se vende como uma obra ultra complexa, mas acaba deixando várias pontas soltas. E além de alguns elementos mal aproveitados. Enquanto Dragon Ball é uma obra mais simples que explora até bem o seu universo. E agora vai ter um monte de fanboy de 12 anos me xingando aqui, ou até mais velhos, mas com a idade mental de 12 anos,
me xingando. E eu digo para esses fanboys que são justamente vocês que estragam a minha experiência no Naruto. Porque o tanto que vocês superestimam Naruto a ponto de tratarem Naruto como uma quase religião e serem de longe uma das fanbases mais tóxicas da história. E é por causa dessa galera que eu evito fazer vídeos de Naruto, mas eu pretendo algum dia fazer um vídeo de Naruto mesmo assim. Eu ainda tô planejando qual eu vou fazer. E eu pretendo falar mais desse fandom em algum vídeo de top 10 piores fandoms da história, da história em geral, por causa que eu também vou mencionar outros tipos de fandoms. A animação polêmica de Dragon Ball Super. Esse tópico se deve à polêmica que teve no início de Dragon Ball Super sobre a sua animação que estava mal feita e porca. E sinceramente eu fui uma das pessoas que reclamou dessa coisa horrenda quando saiu. E os caras conseguiram fazer uma animação pior do que a do Z, que é bem mais antigo e não tinha toda a tecnologia que temos hoje. E sim, e a culpa não é necessariamente da Toei. O que aconteceu realmente foi que a Shueisha, detentora dos direitos autorais de Dragon Ball, estavam apressando a Toei para entregar Dragon Ball Super num tempo curto demais para conseguirem lançar o mais rápido possível. E geralmente um anime normal demora de 6 até 8 meses para ficar pronto. E o prazo que a Shueisha deu foi de 1 mês. E então a Toei teve que entregar às pressas. E então, se for para culpar alguém por aquela atrocidade, a real que a culpa foi da Shueisha. E tanto que a animação começou a melhorar após trocar a coordenação do anime, que é agora da Bandai Namco. Gohan era para ser o protagonista. Bom, isso é um fato de que após a saga Cell acabar, o Gohan iria ser o protagonista no lugar do Goku, que estaria morto. E isso era o que Toriyama queria fazer, mas depois ele acabou mudando de ideia, devido ao fato de achar que o Gohan não era bom o suficiente para ser o protagonista. Aí começaram a inventar aquela clássica fake news de que o Gohan não foi o protagonista por causa da pressão dos editores, mas não tem nada a ver isso. Kenji Yamamoto. Bom, Kenji Yamamoto era o cara que trabalhava na trilha sonora de alguns jogos de Dragon Ball e na trilha sonora de Dragon Ball Kai. Mas ele simplesmente copiava músicas de vários filmes, jogos e séries e outras mídias. Isso fez ele ser demitido e ter todas as suas músicas removidas de Dragon Ball Kai e de Dragon Ball Budokai. E confira alguns exemplos de músicas que ele plagiou. Quarta camada. As Olimpíadas de 2021. Bom, esse tópico se deve ao fato de que o Goku foi um dos embaixadores das Olimpíadas de 2021, que era para acontecer em 2020, mas por causa da pandemia teve que ser adiado, que aconteceu no Japão, junto com o Luffy, o Naruto, o Astro Boy, o Gibanha, Sailor Moon, Shin-Chan e outros personagens. Isso foi da hora quando eu tinha visto essa notícia pela primeira vez, eu achei legal. E eu não tenho muita coisa para falar sobre esse tópico, então vamos para o próximo logo. Nekomadin. Bem, Nekomadin é uma paródia de Dragon Ball feita pelo próprio Akira Toriyama e que conta a história de Z, um gato antropomórfico que é aluno do Goku, onde ele luta contra malfeitores e tem algumas outras aventuras com os outros personagens de Dragon Ball. E esse mangá até que é legalzinho e ele é canon por ter sido escrito por Akira Toriyama. Jogos cancelados. Bom, Dragon Ball sendo uma franquia de sucesso, ele já teve vários jogos.
E inclusive eu citei alguns lá na primeira parte do iceberg, ou até mesmo esse aí que está sendo usado como gameplay de fundo, que é o Dragon Ball Xenoverse 2. Mas como consequência também existiam jogos que tiveram sua produção cancelada, e o exemplo mais famoso disso é o game Dragon Ball Z Legacy 4, Dragon Ball Legacy of Goku 4, sequência da franquia de RPGs de Dragon Ball. E esse jogo aparentemente seria uma adaptação do Dragon Ball GT, e não se sabe o motivo do seu cancelamento. E eu pretendo fazer um vídeo sobre games cancelados de animes. Aí eu vou citar outros jogos de Dragon Ball também. E vamos para o próximo tópico. Hitler em Dragon Ball. Sim, por incrível que pareça, isso já aconteceu sim. E para ser mais exato, foi no filme Dragon Ball Z, o Renascimento da Fusão, onde que na história, a máquina que é responsável por levar as almas para o inferno acaba sendo destruída, e essas almas acabam indo para a Terra, e uma dessas almas é o próprio Hitler junto com o exército nazista. Mas eles acabam tomando uma surra do Gotenks. Dragon Ball é uma obra satânica. Bom, esse tópico se deve ao fato de que na época em que Dragon Ball era exibido e fazia muito sucesso, muitos fanáticos religiosos decidiram acusar a obra de fazer apologia ao satanismo. E o exemplo mais famoso disso é o do pastor Josué Erion, que é um pastor extremamente conhecido por atracar várias obras famosas como a Nintendo, a Disney e tal. E eu sou cristão protestante batizado nas águas. Isso até rimou não, só ficou com um ritmo legal, parecendo ter que é um rap. E eu acho que são pessoas como ele que fazem esse tipo de coisa, são um desserviço para os planos de Deus, e por causa desse tipo de pessoa que os ateus existem. E eu não vou generalizar todos que falam esse tipo de coisa, porque eu não vou falar que todos que falam esse tipo de coisa que se aproveitam da palavra de Deus para manipular os fiéis. Alguns são de fato pessoas mal informadas que só querem o bem dos seus irmãos e tal. E o Akira Toriyama também não se ajudava muito, como por exemplo colocando o nome de um personagem chamado Mr. Satan. E quem não conhece a obra e vê uma cena dele fora de contexto acaba se assustando. E isso se deve a um choque de cultura, já que o Japão, a maioria da população não conheceu o cristianismo, já que o cristianismo é a religião predominante do Japão, e além disso, na época em que ele foi criado, ainda não existia a internet. E o nome do Mr. Satan vem na verdade de Santa Claus, que é Papai Noel. O fandom tóxico de Dragon Ball. Bom, isso se deve ao simples fato de que o fandom de Dragon Ball é um dos mais tóxicos que existe. E ele, diferente do fandom de Naruto, eles não superestimam a própria obra em si. Bom, na verdade um pouquinho, mas a maior parte da toxicidade desse fandom se deve sobre a força do Goku, onde eles acham que o Goku é um personagem invencível, que derrota todo mundo e tal. Isso obviamente é mentira, tanto que eu pretendo até lançar um vídeo citando 10 personagens que ganhariam do Goku numa luta, pra poder justamente ninguém ficar me chamando de fanboy do Goku. E por muito pouco, tipo, muito pouco, assim, pouco, bem pouco, por muito pouco, assim, esse fandom não ficou pior do que o de Naruto. E essa toxicidade começou a ficar ainda maior do que já era quando lançaram Dragon Ball Super na televisão, porque começou a entrar um monte de kid tóxico no fandom e assim ferrando ele. E eles simplesmente ficam furiosos com qualquer crítica que fazem contra o anime, exceto se a crítica for feita por eles. E eu até entendo um pouco esse ponto, porque eu já ouvi um monte de kid retardado atacando a obra por motivos estúpidos e ainda menosprezando a obra. Mas galera, a gente passa um pano até para os maiores absurdos de todos. E eu vou falar um pouco mais sobre esse fandom em um vídeo sobre os fandoms mais tóxicos. Fiquem no aguardo. Bom, se eu tiver vontade de fazer isso, mas provavelmente eu vou ter. Dragon Ball banido na Argentina. Bom, Dragon Ball Super em 2021 teve a sua transmissão cancelada na Argentina devido a um grupinho de feministas junto com o Ministério das Mulheres na Argentina enviarem uma denúncia ao próprio governo do país acusando o anime de fazer apologia ao estupro e à violência contra a mulher e também a pedofilia, por conta do episódio 91, que tem uma cena onde o Mestre Kami está treinando para deixar de ser pervertido, e confiram a tal cena que gerou a proibição. Uau!
Exatamente. Preciso que o Pual se transforme numa moça bela e esbelta. E por que é que você precisa disso? Eu vou te explicar por quê. Até eu tenho um ponto fraco. E meu único ponto fraco é que eu preciso suprimir a minha mente pervertida. O quê? Eu acho isso impossível. Mas o Long não serve pra isso? Serve, mas ele recusou. Teve uma vez que eu aceitei e deixei esse tarado dar uma palpada em mim. Quer saber? Foi uma experiência bem traumática, viu? Yantia, e agora? Fala o que eu faço. Desculpa aí, Pual, mas acontece que é um pedido urgente do Mestre Kami. Pode dar uma forcinha pra ele? Cai fora, não encosta em mim, por favor! Ainda não. Só mais uma vez. Eu sei. Me salva, me larga, por favor! Não fica se movendo sozinho. Eu preciso voltar. Escuta, Yantia, será que eu posso ir pra casa agora? Me fala uma coisa, Long. O quê? Eu tava aqui pensando, será que eu vou ser chamado pra fazer parte do time do Universo 7 também? O que é que você acha? Você vai ser chamado, sim. Bom, eu acho. E sim, essa cena é meio pesada de fato, você tem o direito de não gostar dela e tudo mais, mas isso não justifica isso que esse bando de feminazi fez contra Dragon Ball. Isso fere a liberdade de expressão e eu ainda acho incrível o fato que a Argentina está literalmente falindo com uma inflação pior do que a do Brasil, com o povo passando fome e essas retardas estão preocupados com a cena de um anime e além de ser um comportamento extremamente autoritário, comunista, fascista, nazista e outras milhares de definições que eu consigo imaginar para autoritarismo, é ainda uma coisa idiota. E você deve estar se perguntando assim mesmo: ai, sério que você está preocupado com um animezinho que foi proibido? É porque começa assim: vamos censurar esse desenho e depois o povo acaba não tendo nem acesso à internet sem permissão do governo. E eu não devia estar preocupado com a Argentina de fato, porque eu não moro na Argentina, mas isso pode acabar influenciando aqui no Brasil, como aconteceu aqui no Brasil. Mas... E eu finalizo esse tópico com duas frases. A primeira é: odiar o Estado não é desacato à autoridade, é obrigação moral. E a segunda frase é do filósofo francês Voltaire: eu posso discordar de tudo que você fala e fale, mas defenderei até a morte o seu direito de falar. E guardem bem essas palavras pro resto da vida, porque elas são importantes. Os casos polêmicos da Funimation. Bem, a Funimation é a empresa que faz a distribuição de Dragon Ball e também tem um estúdio onde que ela dubla Dragon Ball. E existem vários vacilos cometidos pela Funimation. A primeira delas é o fato dos caras ficarem colocando referências políticas do nada na dublagem americana, não só de Dragon Ball como de outros animes. E vocês estão vendo alguns exemplos aqui. E também tem toda a treta entre os dubladores da dublagem americana, que teve áudios bizarros baseados onde que tinha um conteúdo bem preconceituoso e até incestuoso. E eu não vou mostrar ele aqui. É só você pesquisar aqui Funimation Audio Leaks, que aí você encontra facilmente. Só não vai achar legendado em português, mas se você entende inglês, você vai conseguir entender tudo. E vamos para o próximo tópico. Akira Toriyama é um racista. Bem, isso se deve a um debate que existe dentro da comunidade de Dragon Ball, devido a umas coisas que envelheceram mal dentro da obra, e de outras obras também do Akira Toriyama, como por exemplo o design dos primeiros personagens negros feitos por eles, que tinham um traço semelhante ao blackface, que era um método de cinema que era usado para zombar de pessoas negras. E na minha opinião, o Akira Toriyama não é um cara tipo racistão, que odeia negros e que quer que eles vão para campos de concentração e tal. Ele só fazia isso porque na época dele era uma coisa normal. Esse tipo de coisa era normalizado na época, tanto que se você ver
outros desenhos da época, da infância dele, da adolescência dele, você vai ver que tem bastante disso. E tanto que isso é verdade que ele acabou se arrependendo de ter feito isso, tanto que os novos personagens negros de Dragon Ball não são desenhados dessa forma, como o próprio Ubi, por exemplo. E ele até deu um redesign no General Black, que era o maior ponto dessas críticas, e um filme que recontava a história do arco Red Ribbon, Super Kids. Bom, existe um filme sul-coreano lançado em 1994 chamado Super Kids, e esse filme conta a história de Goku Dari, um pequeno guerreiro que é líder de um grupo de super-heróis mirim chamado Super Kids, que tem como objetivo proteger o mundo das forças do mal. E esse filme é conhecido por ser a cópia de Dragon Ball. Mas Super Kids na sua história não tem muito a ver com Dragon Ball. Mas quando nós analisamos alguns personagens desse filme e vemos que é nítido o plágio que eles fizeram a Dragon Ball, como por exemplo o protagonista que é uma cópia descarada do Goku criança. E para mais detalhes sobre essa cópia, tem um vídeo que o Nelson do Casa do Kami fez sobre esse filme que eu recomendo. Luiz Alfonso Mendonça. Esse último tópico para finalizar aqui, quarta camada, é um tópico meio pesado, mas eu vou ter que falar mesmo assim. Luiz Alfonso Mendonça era o dublador oficial do Gohan adulto na dublagem do México. Porém, ele acabou sendo brutalmente assassinado em 29 de fevereiro de 2020, devido a uma briga que ele teve com um inquilino que alugava um espaço do estúdio. E o tal inquilino foi lá, matou ele, a esposa e o cunhado a tiros, e ainda o homem tentou cometer suicídio, mas o desgraçado do assassino acabou sobrevivendo. E realmente é uma coisa triste o que aconteceu lá, foi simplesmente uma barbárie. E as minhas condolências a esse grande dublador, que mesmo que eu nunca tenha assistido nenhum de seus trabalhos, porque eu não falo em espanhol e a maior parte do Brasil não, e a dublagem daqui não é de espanhol, mas que Deus conforte toda a família dele, tipo os que sobraram, tipo os pais e tal, para que dê conforto a eles depois dessa grande tragédia. Quinta camada, Goku e Anne Frank. Bem, isso é sobre uma fanfic bizarra entre a Anne Frank, que foi uma das vítimas do Holocausto, e um romance com o Goku. E inclusive o Goku nessa fanfic luta com Hitler. E sério, até hoje eu não entendo o que tinha na cabeça do retardado que teve uma ideia zoada dessas. E sério, não dá pra poder tancar um negócio desse. Goku não é um herói. Bom, isso é uma polêmica que existe dentro da comunidade otaku, de que se o Goku é um herói ou não é. Isso começou com uma frase que o Akira Toriyama disse em entrevistas. E para simplesmente inflar essa discussão, alguns canais sensacionalistas do YouTube começaram a distorcer as palavras do Toriyama, onde que o Toriyama fala que não vê o Goku como um típico herói de quadrinhos ocidentais como o Superman e o Homem-Aranha, mas sim como um herói de filmes de ação, como o Rambo e os personagens do Bruce Lee e o Van Damme. E começaram a partir daí essas discussões aonde colocam o Goku como um cara egoísta que só pensa em lutar. E isso é tão verdade, mas tão verdade que o Goku não morreu 2 vezes para poder se sacrificar pela Terra, não é mesmo? E também destacar os erros que ele cometeu por ingenuidade, como ele fez com o Moro em Dragon Ball Super. E óbvio que o Goku não é um ser humano perfeito, e nem ser humano é, pra falar a verdade, que nunca erra, mas a galera demoniza muito ele, colocando ele como o pior ser humano não, o pior personagem já existente na Terra, enquanto passam pano para terroristas, estelionatários e genocidas. Dragon Ball não tem história? Esse tópico é sobre uma afirmação imbecil dita por intelejumentos que tentam menosprezar a obra, que consiste em dizer que Dragon Ball não tem história e de que o anime é só luta, luta, luta. E é óbvio que o foco da história é nas lutas, como qualquer anime shonen. E dizer que Dragon Ball não tem história é uma ignorância sem tamanho. Dragon Ball tem uma história simples, esse que é o certo de se falar. E isso não é uma coisa ruim, pelo contrário, é muito melhor do que uma obra que tem uma proposta ultra complexa e acaba tendo uma escrita porca e mal feita. Para ter uma ideia, a comparação igualitária que fazem disso
de que Dragon Ball não tem história porque ela não é complexa e tal. Isso é o mesmo que eu comparasse, por exemplo, Cobra Kai com Breaking Bad. São obras com propostas totalmente diferentes e eu recomendo vocês assistirem esses vídeos que estão na tela e que falam de uma forma mais detalhada o assunto que eu estou falando. E eu vou deixá-los na descrição. OVAs educativo. Existia um OVA antigo de Dragon Ball clássico que basicamente servia para educar as crianças sobre as leis de trânsito dos personagens de Dragon Ball. E também tem um outro OVA sobre bombeiros para conscientizar a importância dos bombeiros e como agir em situações de incêndio. E eles eram usados para passar em escolas. Dragon Ball era para acabar na saga Freeza. Bem, isso é de longe uma das maiores fake news de Dragon Ball da história, aonde dizem que o Akira Toriyama falou em entrevistas de que queria acabar Dragon Ball na saga do Freeza, e não conseguiu por influência dos editores da Jump. Mas essa história é falsa e nunca existiu, e o Akira Toriyama na verdade não sabia aonde iria terminar a obra. Ele queria terminar só no mangá Dragon Ball, que é Dragon Ball e Dragon Ball clássico juntos, mas ele não sabia exatamente em qual volume, capítulo ele ia terminar, em qual saga. A gente só sabe que o Dragon Ball Super só existiu por causa do Evolution, por causa que ele queria limpar aquela mancha que ficou na obra. E na época de estreia ele queria acabar na hora em que as esferas do dragão fossem reunidas. E para mais detalhes eu recomendo 2 vídeos do canal Aizen que estarão aqui na descrição. Goten foi concebido com o Goku Super Saiyajin. Bem, isso é uma teoria que explicaria por que o Goten conseguiu se transformar em Super Saiyajin de uma forma tão fácil e simples. E segundo essa teoria, o Goku engravidou a Tite durante o treinamento que o Goku tinha feito para se acostumar com a transformação de Super Saiyajin. E então eles fizeram sexo enquanto o Goku estava transformado. E então talvez o espermatozoide do Saiyajin se fortaleceria e aprimoraria as células dos filhos quando estivessem transformados. Isso não é confirmado, é só uma teoria e ela é bem provável de acontecer. Dragon Ball da Coreia do Sul. Esse tópico se deve ao fato de que a Coreia do Sul já fez muita coisa envolvendo Dragon Ball não licenciada. E a gente já citou aqui o Super Kids, agora eu vou citar uma outra coisa bem curiosa que eles fizeram. Que no caso é um filme live action de Dragon Ball que surgiu anos antes do Evolution, chamado simplesmente de Dragon Ball coreano. Sim, é um nome bem simples, mas é esse o nome. E ele não é oficial, tanto que ele tem efeitos especiais e figurinos de gosto bem duvidoso e até bem precários para sua época. E mesmo assim ele consegue ser melhor e mais fiel do que o Evolution. Eu recomendaria a vocês assistirem ao filme, mas já vou avisando que ele é bem trecheira, que ele não é nenhuma obra de arte. Ainda mais porque ele é um filme fan-made lá da Coreia do Sul, lá nos anos 80, que ainda era uma época de efeitos bem precários, imagina naquela época. E uma curiosidade, o ator que interpretou o Goku nesse live action também atuou na série Round 6. Dragon Ball previu a morte de uma dubladora. Bom, isso é uma teoria que fala que Dragon Ball Super previu a morte da dubladora Hiromi Tsuru, que era a dubladora japonesa da Bulma, através do encerramento Boogie Back. Isso se deve ao fato desse encerramento ser protagonizado pela própria Bulma, e a primeira imagem que vemos do encerramento é a Bulma dirigindo numa noite chuvosa. E foi assim que a dubladora morreu em um acidente de carro. E sinceramente isso não tem nada a ver. Só porque a Bulma está dirigindo um carro, essa é a evidência? Nossa, nada a ver. E foi uma coisa trágica o que eu falei nesse último tópico, e aqui eu encerro o iceberg. E então é isso, pessoal, esse só foi mais um vídeo. Se inscreva no canal porque todo sábado tem vídeos novos, um melhor que o outro, sobre todo esse universo otaku e geek. E deixa o like e compartilhe para fazer com que o canal alcance mais públicos, e amigo que é amigo recomenda o canal para um amigo. Ative as notificações para não perder vídeos incríveis como esse. E depois da versão definitiva desse iceberg, onde eu vou juntar as duas partes, eu pretendo fazer um vídeo sobre JoJo e tal. Então é isso e fui!